Com relação a uma ordem econômica liberal, há várias análises dentro do governo norte-americano dessa época, particularmente do Departamento de Estado, que fazem uma ligação direta, talvez até simplista demais, mas você tem vários policy papers de várias pessoas dentro do Departamento de Estado que fazem essa ligação nesse momento, entre crise de 29, fascismo e Segunda Guerra Mundial. A crise de 29, a Grande Depressão, tem responsabilidade direta para o que está acontecendo agora. E na visão do grupo político do Roosevelt, o crescente protecionismo alfandegário que os próprios Estados Unidos realizam ao longo dos anos 20 teria sido um aspecto fundamental para a Grande Depressão. E no contexto da depressão, o fato de tarifas alfandegárias terem sido aumentadas, controle de câmbio ter sido implementado, o fato de você ter tarifas preferenciais para impérios, para determinados países ou grupos de países, criando ilhas econômicas, isso, na visão de vários membros do governo Roosevelt, teria contribuído decisivamente para a instabilidade política internacional. Então, qual seria a saída para esse problema, para evitar que condições semelhantes fossem criadas? Liberalizar tanto o comércio, finanças e garantir uma estabilidade cambial entre os países. O pressuposto é, se os países comercializam mais entre si, se os países investem uns nos outros, e isso, claro, tem que se dar dentro de uma concepção de um câmbio que é estável e não o que acontece nos anos 30, guerras cambiais à torto e à direito, ou seja, países desvalorizando deliberadamente as suas moedas para incentivar exportações e para conter importações e proteger o mercado interno. Então é preciso liberalizar o comércio e garantir condições para esse comércio cada vez mais livre entre as nações, por meio de uma estabilidade cambial. Qual que é a base, digamos, teórica por detrás disso? Países que têm maiores relações econômicas entre si, países que são interdependentes economicamente, tendem ou têm menor tendência a entrar em guerra. E essa não é uma discussão teórica que acontece hoje. Eu estou dizendo que é uma discussão que acontece entre policymakers norte-americanos no contexto do conflito. Relação entre interdependência econômica e paz. Mas há um elemento que eu preciso deixar claro e salientar aqui, e há vários autores que levantam essa questão, de que, se por um lado podemos argumentar que alguns policymakers norte-americanos de fato acreditavam nessa relação, interdependência econômica e paz, não há dúvida de que é muito interessante para os Estados Unidos fazer uma defesa de uma ordem econômica liberal dentro desse contexto. Porque pós-Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos são, de fato, a única fábrica do mundo. É o único país capaz, que tem condições de produzir bens industriais em enorme quantidade e em qualidade e com preço baixo para o mundo inteiro. Então, se você implementa uma ordem econômica liberal propriamente dita, você cria condições para empresas norte-americanas dominarem mercados do mundo todo. E melhor para essas empresas se o câmbio entre Estados Unidos e Brasil, se o câmbio entre Estados Unidos e França, entre Estados Unidos e qualquer outro país que você imaginar, for um câmbio estável, ou seja, a relação entre as moedas mantém-se igual, então garante previsibilidade para investidores, garante previsibilidade para comerciantes e garante que os lucros que esses grupos econômicos têm nesses países podem ser convertidos em dólar e enviados de volta para os Estados Unidos. Qual é o ponto que eu quero deixar, digamos, salientado aqui? Existe um elemento de crença por parte de alguns policymakers de que essa relação entre interdependência e paz é válida. Mas não há dúvida que há também um caráter ideológico por detrás dessa defesa. E é muito difícil dissociar um do outro ou dizer quando um acaba, quando o outro começa. Eles estão ligados, umbilicamente ligados.
O terceiro ponto, terceira perspectiva de um pós-guerra dos Estados Unidos, particularmente do governo Roosevelt, envolve uma estrutura de segurança coletiva. E aqui eu preciso fazer 3 comentários sobre essa estrutura de segurança coletiva. Que, de novo, sempre o governo Roosevelt fazendo referência ao governo Woodrow Wilson. Primeiro aspecto importante, que teria sido um erro e que o Roosevelt não poderia, ou que o governo... Quando eu digo Roosevelt, por favor, administração Roosevelt. Estou pensando no governo em termos mais amplos, não só no presidente. Mas um erro que não poderia ser cometido novamente. Não haveria uma segunda chance, dizia o Roosevelt e dizia o Cordell Hull, que era o secretário de Estado em grande parte da Segunda Guerra Mundial nos Estados Unidos. Os Estados Unidos precisam entrar e se engajar na organização de uma estrutura de segurança coletiva, mas não só engajar-se internacionalmente. Precisa também engajar-se para garantir que aquilo que é acordado internacionalmente tenha condições de passar domesticamente. Então, uma das preocupações do governo Roosevelt é de, a todo momento, sobretudo negociações que envolvem estrutura de segurança coletiva internacional, pensar em formas de integrar o Congresso Nacional, o Congresso norte-americano nessas discussões. Inclusive, a delegação norte-americana que vai para São Francisco, para a famosa Conferência de São Francisco que aprova a Carta da ONU, era uma delegação bipartidária. O Roosevelt não só permite, nomeia o presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, que era um republicano, para participar da delegação norte-americana em São Francisco. O Wilson, quando vai para Paris em 1919, não leva um republicano na delegação norte-americana. Então, um aspecto importante dessa questão da estrutura coletiva é essa preocupação do Roosevelt de integrar política doméstica, debates domésticos com negociações internacionais. Mas é claro que é uma faca de 2 gumes. Porque você vai encontrar várias situações de negociadores norte-americanos argumentando que eles não poderiam ir tão longe, porque se eles fossem tão longe, isso não seria aprovado pelo Congresso e não seria aceito pelo povo norte-americano. Mas muitas vezes esse argumento ele é apresentado como uma forma de barrar determinados aspectos que não eram interessantes para esses policymakers. Ou seja, há uma coisa que a gente já vem discutindo em outras aulas, né? Ou seja, a opinião pública que pode ser usada como instrumento ou mesmo a opinião pública como um constraint. A opinião pública, de fato, restringindo as ações políticas do governo. Tá. Outro aspecto importante sobre a questão da estrutura coletiva. O Roosevelt achava fundamental, e isso tem que estar integrado na análise que eu fiz sobre objetivos de guerra, inclusive a discussão que nós fizemos sobre Segunda Frente. O Roosevelt considerava fundamental que essa estrutura coletiva envolvesse todas as potências relevantes. E claro, quando a gente fala em potências relevantes, tem que envolver necessariamente quem, pessoal? A União Soviética. Então, é interessante perceber que o Roosevelt tem a preocupação de, em certos momentos, não ferir certas suscetibilidades soviéticas para garantir que a União Soviética mantenha-se dentro dessa estrutura de segurança coletiva que vai ser montada. Tá? Isso tem que ser levado em conta quando a gente faz a discussão, por exemplo, sobre a Segunda Frente, que eu acabei de mencionar. Dois outros comentários para a gente fechar essa parte dessa visão norte-americana do pós-guerra, mas ainda envolvendo estrutura de segurança coletiva. Inicialmente, o Roosevelt não tinha a concepção de que era necessário criar uma organização internacional que reunisse todos ou que reunisse a maioria dos estados nacionais. Ou seja, deixar bem claro, no início, a perspectiva do governo Roosevelt não era a de criar uma organização das Nações Unidas. O Roosevelt tinha a perspectiva inicial, que vai ser modificada, sobretudo em 42 e 43, de que a paz global dependeria da unidade entre as grandes potências, do que ele chama de policiais. Os policiais do mundo. Particularmente 4 policiais. E esses policiais eles seriam responsáveis pela ordem dentro das suas áreas.
E, evidentemente, isso inclui um certo grau de desmilitarização dos outros países que não fazem parte desse conjunto dos policiais. Quais são esses policiais? Estados Unidos, que aí teria a responsabilidade de policiar, como já vem fazendo há algumas décadas eu digo porque estamos discutindo aqui os anos 40, a América Latina. Teria a missão de policiar a América Latina, Caribe e, evidentemente, contribuir para policiar outras áreas, Europa, se necessário, numa situação de emergência, Ásia também, se necessário, mas o foco norte-americano seria a América, em particular a América Latina. Grã-Bretanha, foco Europa, Grã-Bretanha e União Soviética. No caso, os dois policiando a Europa e a Grã-Bretanha também com uma parcela importante de responsabilidade na África. E o último policial, pasmem vocês, era a China. Só que a China, nesse momento, ela não é, de maneira alguma, um Estado nacional relevante do ponto de vista econômico, em termos globais e, sobretudo, em termos militares. A China passa ainda por uma instabilidade enorme, por uma enorme descentralização político-administrativa, mas o Roosevelt apostava que a China seria e teria que ser o substituto do Japão como um estabilizador na Ásia. Isso não é algo curto prazo, seria algo mais a longo prazo, médio, longo prazo. Tanto é que no início, o Churchill, em particular, tem várias restrições em incluir a China nessas discussões que envolvem os chamados policiais do mundo. Mas depois vai acabar cedendo e demandar a entrada da França. A demanda pela entrada da França nesse grupo dos policiais é, no início, essencialmente britânica. Essencialmente britânica. Mas só para deixar claro, esses policiais, portanto, poderiam até formar uma organização, mas essa organização não necessariamente incluiria a maioria dos estados nacionais. O Roosevelt tinha muito receio de que, se fosse criada uma organização multilateral ampla logo depois da guerra, ela fosse identificada quase que diretamente à Liga das Nações, ao fracasso da Liga das Nações. Posteriormente, ele vai mudar de posição, e vai mudar de posição, inclusive, porque vários membros do governo dele discordavam dessa perspectiva dos policiais e do policiamento por região, digamos assim. Se você pudesse me dizer, essa perspectiva do pós-guerra nos Estados Unidos, ela chegou a ser concretizada em algum documento, em algum texto que pudesse, digamos, colocá-la de uma forma sintética durante a guerra? Tal como a perspectiva idealista do presidente Woodrow Wilson foi concretizada nos 14 pontos que nós rapidamente mencionamos algumas aulas atrás? Que texto seria esse? E é um texto importante que eu sugiro que vocês leiam, se vocês tiverem oportunidade. Ele é curto, mas ele é importante porque ele sintetiza essa perspectiva do pós-guerra norte-americano, que é a Carta do Atlântico, que é um documento assinado entre o Roosevelt e o Churchill, em meados de 41, a bordo da embarcação Prince of Wales, que era uma embarcação britânica, próximo aos Estados Unidos, em Newfoundland. Esse documento, se você ler, tem 8 pontos. E os pontos batem exatamente nesses aspectos. Necessidade de liberdade comercial, liberdade nos mares, respeito a governos que representem as suas populações, autodeterminação no sentido de independência e desarmamento daqueles que não seriam os responsáveis pela segurança coletiva. Numa perspectiva mais desses 4 policiais e sem citar a existência de uma organização internacional, porque no início, como eu acabei de comentar, o Roosevelt não tinha essa perspectiva da necessidade de uma organização internacional. Ficaram claros os objetivos de pós-guerra dos Estados Unidos? Como eu disse, com as diferenças e disputas políticas internas, eles vão passar por modificações, eles não eram representativos do todo do governo, mas dá para a gente dizer que, simplificando, eles representam bastante coisa. Você acha que os objetivos da União Soviética para o pós-guerra são coincidentes? São complementares? Então a gente já viu que há um problema muito sério em termos de objetivos de guerra, que gera uma grande tensão.
metaforizada pela questão da segunda frente. E agora eu estou apresentando para vocês aqui um outro problema muito sério, que é a questão dos objetivos do pós-guerra. Se a gente pudesse sintetizar o grande objetivo soviético pós-Segunda Guerra, é a questão da necessidade de garantir a segurança nacional soviética. E o fato de garantir a segurança nacional soviética, a necessidade desse objetivo, vem de vários aspectos. Primeiro, um aspecto histórico óbvio. A União Soviética, em 20 anos, 20, 30 anos, nem isso, ela passou por duas grandes guerras, sendo que uma dessas guerras ela foi invadida profundamente, destruída pela invasão nazista. Na Primeira Guerra sofreu muito, mas evidentemente não se compara com o que ela sofre no Segundo Conflito Mundial. Passou por uma guerra civil devido ao processo revolucionário. E se você for pensar em termos históricos mais amplos, em 120 anos, 130 anos, a União Soviética passou por duas grandes invasões extremamente traumáticas, que é a napoleônica e a hitlerista. Ambas muito traumáticas. E eu ressalto, a guerra que o nazismo faz na União Soviética é de uma natureza completamente distinta da guerra que o nazismo fez contra a Bélgica, contra a França, contra a Dinamarca, contra a Noruega, totalmente distinto. Na União Soviética, a perspectiva, a abordagem é de extermínio. É exterminar aldeias, vilas, vilarejos inteiros. Tanto é, e esse é um aspecto que a historiografia bate muito na tecla, que a maneira pela qual a União Soviética sofreu em razão da invasão nazista foi fundamental, ou seja, o approach nazista, extremamente violento contra a população soviética, foi fundamental para unir a população soviética em torno do stalinismo. Porque se houvesse uma invasão mais branda, no sentido de invadir, mas tentar criar um laço com a população local, respeitando particularidades, muito provavelmente o stalinismo não conseguiria fazer a resistência que fez. Muito provavelmente. Tá? Então, quando a gente fala nesse objetivo de segurança nacional, a gente tem que pensar em duas coisas. Nesse lado histórico da União Soviética, Rússia / União Soviética, e na própria especificidade da guerra nazista dentro do território soviético, que foi algo extremamente violento, algo impensável. Coisa que os europeus faziam muito na África, faziam muito na Ásia, de exterminar populações nativas inteiras, mas na Europa não era muito comum. Na Europa não era muito comum. Então, se eu pudesse concretizar aqui as demandas soviéticas para ter essa garantia de segurança nacional, em quais pontos eu me atentaria? Em primeiro lugar, obtenção de territórios. Territórios vistos como fundamentais e estratégicos, que precisam ser da União Soviética. Quais territórios seriam esses? Em primeiro lugar, porção leste da Finlândia, para dar segurança para São Petersburgo, no caso aqui, Leningrado. Porção leste da Polônia, que já estava no acordo do Ribbentrop-Molotov, na divisão da Polônia. Países bálticos têm que vir para a União Soviética. Porção leste da Romênia, Bessarávia, Bucovina, tem que ir também para a União Soviética. Isso no lado ocidental. No lado oriental, várias regiões também deveriam ser incorporadas à União Soviética. As Ilhas Kurila, ali ao norte do Japão, Ilha Sakhalina, também ao norte do Japão. Então, estou falando de domínio territorial direto. Para além desse domínio territorial direto, a União Soviética também vai demandar determinadas áreas de influência, ou seja, regiões limítrofes que precisam ter governos, administrações amigáveis a Moscou. Que Moscou tenha a segurança de que essas regiões não se voltarão contra a União Soviética no médio e longo prazo. Porque são regiões também vistas como estratégicas, mas que por várias questões, muitas delas relacionadas a uma situação talvez de nacionalidade, especificidades regionais, Moscou considere que a incorporação direta não é recomendável, mas tem que se manter como uma área de influência. Que regiões são essas? Vários países da Europa Oriental, que tem que formar uma espécie de para-choque
contra a Alemanha ou contra países do centro e do oeste da Europa. Estou falando de Romênia, estou falando de Bulgária, estou falando de Hungria, mas estou falando, sobretudo, principalmente, estou falando de Polônia. Pelo aspecto do relevo que nós comentamos. A Polônia ali, ela pega uma grande planície, tem portanto, uma possibilidade de abertura, um grande corredor, não confundir com corredor polonês, por favor, mas é um grande corredor ligando a Alemanha à União Soviética. Então, Polônia tem que ter um governo favorável. E no lado oriental, Manchúria, Mongólia, possivelmente Coreia, também precisam ter governos favoráveis a Moscou, amigos de Moscou. E além de territórios e áreas de influência, enfraquecer derrotados. Como a gente sabe, e é uma perspectiva mais recente da historiografia, inclusive o texto que eu recomendei para vocês lerem de seminário, a União Soviética era uma das grandes defensoras do desmembramento da Alemanha. Em algumas das discussões entre os três grandes, chega-se a falar em desmembrar a Alemanha quase tal como no antigo Sacro Império Romano-Germânico, em mais de 100 unidades político-administrativas diferentes. Na verdade, não chega nem no número que era muito maior do que existia no antigo Sacro Império, mas dividir a Alemanha em 100 unidades administrativas distintas é algo bastante forte. Bastante forte. Então, não apenas obter territórios, obter áreas de influência, mas também enfraquecer os derrotados. Agora eu pergunto, agora que a gente colocou esses objetivos do pós-guerra um do lado do outro, norte-americanos e soviéticos, são conciliáveis? São conciliáveis, pessoal? Evidentemente que não. Existe uma enorme tensão entre os objetivos norte-americanos e soviéticos. Como falar em autodeterminação, como falar em não expansionismo, se por um outro lado a União Soviética fala em necessidade de expansionismo e fala em necessidade de manter uma área de influência. Percebe? Só que o que eu aponto aqui para vocês é um outro aspecto. Que existe uma tensão entre esses objetivos do pós-guerra norte-americano e soviético, imagino que para todos tenha ficado claro. O que eu estou apontando aqui é fazendo uma relação agora com as estratégias de guerra, coisa que nós falávamos anteriormente. Os Estados Unidos e a Grã-Bretanha mantêm-se por quase 3 anos no palco europeu, lutando em palcos secundários. Palcos importantes, não há dúvida, mas sem sombra de dúvida, secundários. E como eu disse, deixando o grande peso da luta contra o nazismo nas mãos de Moscou. Quem vai libertar a área que a própria União Soviética via como fundamental para ser uma área de influência dela é quem? É Washington, é Londres ou é a própria Moscou? Ou seja, quem vai ter o domínio de fato sobre essa área? Pelo menos o domínio militar momentâneo. Moscou, certo? É possível imaginar que apenas por um princípio de uma carta, que a própria União Soviética assina, a União Soviética assina a Carta do Atlântico. A União Soviética vai garantir autodeterminação às regiões que ela própria libertou? Percebe? Claro, se uma segunda frente tivesse sido aberta na França, ou uma frente nos Balcãs, como Churchill tanto queria, além de pensar uma frente na própria França, para o Churchill era fundamental ter uma frente nos Balcãs. Claro que aí ele está pensando não só na guerra contra o eixo, ele está pensando também em ocupar regiões estratégicas da Europa Oriental antes da União Soviética ocupar essas regiões. Não é só um pensamento da guerra imediatista, mas tem um projeto do pós-guerra aí, na perspectiva do Churchill. Isso não acontece. Como não acontece, e por mais de 3 anos a participação britânica e norte-americana no palco europeu se dá em regiões secundárias, norte da África, Sicília, sul da Itália, como impedir a União Soviética de colocar em prática os seus próprios objetivos nessas regiões? A gente tem uma tensão clara aqui. Para
exemplificar essa tensão, eu gostaria de falar algumas palavrinhas sobre o caso da Polônia, que é um caso que a gente vai discutir muito. Não só hoje, mas nas aulas seguintes em que nós entrarmos para falar sobre a Guerra Fria.